por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Ela era calma, inteligente, filha perfeita, até a noite do crime. Um caso que chocou o Brasil. Um plano meticuloso, escrito nas páginas de um diário. E a decisão de tirar a vida de quem a deu à luz. Suzanne Louise von Richthofen, jovem, rica, estudante de direito, filha de um engenheiro da Dersa e de uma psiquiatra respeitada. Em 31 de outubro de 2002, seus pais foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. Mas o mais assustador é quem estava por trás de tudo isso. Cartas, diários, conspirações. Ela não estava sozinha. Junto com Daniel Cravinhos, seu namorado, e o irmão dele, Christian, ela planejou tudo em silêncio, por meses. Manipulou, convenceu, liderou o caminho para o sangue. Na madrugada do crime, Suzanne saiu com Daniel. Foram ao motel, jantaram. Enquanto isso, os pais dormiam tranquilos. Por volta das 4 da manhã, Daniel e Christian Cravinhos invadiram a casa. Com barras de ferro, executaram Manfred e Marisia Richthofen com extrema violência. E então, saíram pela porta da frente. Como se nada tivesse acontecido. Inicialmente, Suzanne chorou, encenou, mas a encenação não durou. A polícia encontrou contradições e, em pouco tempo, a verdade veio à tona. O Brasil assistiu ao julgamento com indignação, um teatro real, com uma filha no banco dos réus. Suzanne foi condenada a 39 anos de prisão. Os irmãos Cravinhos também. Como uma filha pode planejar a morte dos pais? O que existe por trás de um rosto doce, de uma voz calma, de uma imagem de perfeição? Nem todo monstro vive nas sombras. Às vezes, ele está na mesa de jantar com você. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras aqui no canal. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que talvez nunca tenham resposta. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se quiser apoiar esse projeto, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Era uma noite aparentemente comum em São Paulo. 31 de outubro de 2002. No bairro nobre do Campo Belo, um casal de classe média alta dormia em paz. Eram pais, profissionais respeitados. Acreditavam que estavam seguros dentro da própria casa. Mas, naquele exato momento, um plano mortal se colocava em marcha. A porta não foi arrombada, nenhum alarme soou, nada parecia fora do lugar. Foi um crime planejado, com frieza, executado com precisão, disfarçado de roubo. O impacto nacional, o crime brutal. A mandante, a própria filha, Suzanne von Richthofen, uma jovem de 18 anos, de fala mansa e aparência tranquila, mas que arquitetou a morte dos próprios pais ao lado do namorado e do cunhado. O Brasil parou, as manchetes explodiram, o tribunal virou espetáculo. Todos tinham uma opinião, todos pareciam certos, mas
A pergunta que quase ninguém fez foi: será que a gente entendeu o que realmente aconteceu naquela casa? Suzanne von Richthofen tinha apenas 18 anos quando decidiu transformar um conflito familiar em um assassinato premeditado. Ao lado do namorado, Daniel Cravinhos, e do cunhado, Christian, ela arquitetou a morte dos pais com calma, tempo e método. O plano começou semanas antes do crime. Conversas escondidas, testes de oportunidade, escolha do dia, mapeamento da rotina da casa. O motivo oficial? O relacionamento proibido com Daniel, o desprezo da mãe, a rigidez do pai e, principalmente, o dinheiro. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzanne saiu de casa com os pais para jantar. Voltaram juntos, como uma família qualquer. Horas depois, ela desativou o alarme, abriu a porta dos fundos e foi buscar os irmãos Cravinhos. Enquanto os pais dormiam no andar de cima, os dois rapazes entraram sorrateiramente, armados com barras de ferro. A execução foi brutal. O primeiro a ser atacado foi o pai, Manfred. Depois, a mãe, Marísia. Tudo foi encenado para parecer um assalto, objetos revirados, dinheiro deixado à mostra, portas arrombadas após o crime. Depois, Suzanne ainda teve sangue frio para dormir fora de casa e voltar pela manhã fingindo surpresa. O país ainda não sabia, mas havia acabado de testemunhar um dos crimes mais calculados da história criminal brasileira. Frieza, controle, ausência de culpa. Essas foram as palavras que os peritos usaram ao descrever o comportamento de Suzanne von Richthofen dias após o crime. Ela não chorou na delegacia, não demonstrou desespero, não teve alterações cardíacas ao relatar os fatos. Quando perguntada, relatava o assassinato com naturalidade, sem hesitação, sem tremores na voz. Os especialistas logo levantaram hipóteses. Suzanne teria um transtorno de personalidade antissocial? Seria uma psicopata? Ou uma jovem treinada para esconder emoções? Laudos psiquiátricos da época apontaram características marcantes: egocentrismo, necessidade de controle, falta de empatia, comportamento manipulador, mas nenhum deles foi conclusivo sobre um diagnóstico clínico. Afinal, Suzanne não apresentava histórico de violência, nunca havia sido agressiva, era educada, inteligente e, aparentemente, normal. Mas o que é normal? Segundo a própria investigação, ela sabia exatamente o que fazia. Planejou, organizou, executou. E mais perturbador é que ela não demonstrava arrependimento, apenas praticidade, um certo alívio e até, em alguns momentos, leveza. A dúvida então passou a ser outra. Ela nasceu assim? Ou foi moldada por um ambiente onde emoções eram abafadas, onde aparência valia mais que verdade? A rigidez do pai, a frieza da mãe, o desprezo pelo namorado, o medo de perder a herança e a promessa de liberdade, tudo isso pesava. Muitos psiquiatras concordam. Suzanne não foi dominada pela raiva, mas pela ideia de que aquele era o único caminho. E essa é uma diferença importante. Raiva gera impulsividade, mas o que ela fez foi frio, calmo, organizado.
Quando falamos de mente criminosa, estamos acostumados a buscar o sintoma visível. Mas, em alguns casos, o crime nasce no silêncio, nas escolhas escondidas, nos planos secretos, na lógica distorcida de quem acredita que o fim justifica os meios. E então fica a pergunta. Muitos perguntam, como ela foi capaz? Mas poucos se perguntam, o que a mente dela aprendeu para acreditar que isso era possível? O julgamento de Suzanne von Richthofen não aconteceu apenas no tribunal. A condenação já havia sido decretada muito antes, pela imprensa, pela opinião pública, pelas redes sociais, que ainda engatinhavam. Mas o Brasil já tinha sua vilã, jovem, rica, bonita e assassina. A história tinha todos os elementos de um roteiro perfeito: uma filha traidora, um romance proibido, pais mortos enquanto dormiam e uma fortuna como pano de fundo. A mídia abraçou o espetáculo. Reportagens diárias, dramatizações, imagens reconstruídas, imagens congeladas na tela. Suzanne passou a ser analisada não só como criminosa, mas como personagem. Seus gestos, suas roupas, o modo como cruzava as pernas viraram manchetes. Era como se a dúvida não fosse mais sobre o crime, mas sobre quem ela deveria parecer. Fria, arrependida, falsa, vítima. A verdade é que Suzanne foi julgada 2 vezes. Uma pelo sistema de justiça criminal. A outra por um tribunal invisível, onde não há defesa possível. O da moral coletiva. A acusação era mais ampla do que o assassinato dos pais. Ela havia quebrado algo sagrado, o ideal da filha perfeita. E isso a sociedade não perdoa. O caso também expôs o peso do gênero nos tribunais. A mulher, quando mata, ainda escandaliza mais do que o homem. Suzanne não foi apenas uma criminosa. Ela foi pintada como uma aberração, uma ameaça à ideia tradicional de família, de obediência, de pureza feminina. E, talvez por isso, o nome dela nunca tenha saído da memória popular. Suzanne foi julgada, condenada, cumpriu parte da pena. Hoje vive em liberdade, longe dos holofotes, com um novo nome e uma nova vida. Mas o caso dela continua assombrando o imaginário popular. Porque, no fundo, ele nos obriga a confrontar perguntas incômodas. Uma jovem, com acesso à educação, conforto, oportunidades, escolheu matar. Por quê? Teria sido apenas ambição, influência do namorado? Ou havia um vazio dentro dela que ninguém quis ver? É fácil rotulá-la de monstro. É confortável acreditar que ela não é como nós. Mas talvez o mais assustador seja perceber que o crime dela não foi cometido por necessidade nem por desespero. Foi uma escolha fria, calculada, silenciosa. E quando a escolha é o crime, o que isso revela sobre a mente que a tomou? Era um domingo como tantos outros, mas os jornais daquele dia traziam um nome que logo viraria sinônimo de frieza. O nome de uma filha, de uma jovem sorridente, bem vestida, filha da alta classe média paulistana, envolvida em um dos crimes mais brutais da história recente do Brasil. Mas antes da condenação pública, vieram as dúvidas, as contradições,
as versões que não se encaixavam, a frieza no depoimento, o choro que nunca veio. Os investigadores estranharam desde o começo o comportamento, as expressões, o controle das palavras e, sobretudo, a ausência de sinais típicos de luto. Na reconstituição do crime, ela mostrava onde os pais dormiam, onde o sangue jorrou, como tudo foi arquitetado. Os policiais se entreolhavam, porque mesmo os criminosos mais experientes não narram assassinatos assim, como quem descreve a planta de uma casa. A imprensa mergulhou na história, tentando entender, tentando explicar, tentando dar sentido a algo que parecia ilógico. Porque, afinal, por que uma filha mataria os próprios pais, sendo amada, tendo conforto, educação e todas as oportunidades? Mas é aí que mora o perigo. Achar que o crime só nasce da falta. Às vezes, ele nasce do excesso, do controle sufocante, da ausência de escuta, da construção de uma bolha onde sentimentos viram explosões contidas. A sociedade quis respostas rápidas, e Suzane virou um monstro antes mesmo do julgamento. Mas a psicologia criminal tenta ir além da manchete. Busca padrões, busca gatilhos, busca aquele instante em que o pensamento rompe o limite e vira ação. No caso dela, o relacionamento com Daniel, a repressão dos pais, o medo de perder o namorado, a ideia de liberdade travestida de crime, tudo isso virou um coquetel explosivo. E mesmo assim, há quem diga que ela manipulava, que Daniel foi apenas uma peça no tabuleiro dela. É difícil saber onde termina a influência e onde começa a intenção. Depois da condenação, veio o outro julgamento, o da opinião pública, o da cultura de massa, o da sociedade que não perdoa mulheres que transgridem papéis sociais. Suzane não era apenas uma criminosa, era uma filha, era uma jovem bonita, inteligente, branca e de classe alta. Isso gerou um tipo peculiar de comoção, mistura de indignação e voyeurismo. Revistas quiseram entrevistar, produtores quiseram roteirizar, e o público não parava de consumir cada detalhe do caso. Mas por trás das grades, o tempo passou, e Suzane tentou se reinventar. Estudou, trabalhou na prisão, fez cursos e anos depois ganhou o direito de sair. Isso reacendeu o debate sobre justiça, sobre segunda chance, sobre quem merece recomeçar. Muita gente nunca aceitou sua liberdade, ou mesmo seu direito de tentar uma nova vida. Porque no imaginário coletivo, certos crimes são imperdoáveis. Mas é nesse ponto que o canal Mente Criminosa BR propõe o olhar diferente, não para inocentar, mas para compreender. Porque entender a mente de quem comete o impensável nos protege, nos alerta e nos obriga a encarar nossas próprias contradições. O caso de Suzane não termina com a sentença. Ele continua reverberando em discussões sobre gênero, justiça, família, violência psicológica e responsabilidade. E talvez o maior medo coletivo não seja ela, mas a possibilidade de que tudo isso possa acontecer novamente, em qualquer lar, em qualquer esquina, em qualquer silêncio não ouvido.